Teve uma vez na época da faculdade que eu fui apresentar um trabalho e depois do trabalho o professor perguntou pra gente, sabe aquelas perguntas aleatórias pra ver se a gente sabia mesmo e a gente não tinha decorado? Aí ele fez uma pergunta pra mim e eu travei, não sabia o que falar, eu congelei e cada segundo que passava eu sentia o suor saindo de mim, aquela pressão externa das pessoas olhando pra mim pensando, ele não sabe. Então eu simplesmente comecei a falar sobre qualquer coisa e depois tive um resultado horrível. E por que eu tô contando essa história pra você? Porque provavelmente você já passou por algo parecido. Talvez numa situação de trabalho, na escola, às vezes num encontro. Alguém te pergunta algo ou tem um tema que você precisa falar e você não sabe nem por onde começar. Mas fique tranquilo porque nessa aula você vai aprender um modelo que vai resolver tudo isso para você conseguir falar qualquer coisa, responder qualquer pergunta de uma forma simples, fácil e direta. Eu sou o Otto, o comunicador didático, e eu ensino pessoas a se comunicarem de forma fácil e muito simples. Trouxe uma lousa aqui para ficar mais fácil de você entender esse modelo, você vai ver como é muito fácil. Quando alguém te faz uma pergunta e você não tem preparo, você nunca pensou em nada, você está despreparado, você começa a devagar, a enrolar, ou às vezes até dar branco. Porque você nunca parou para pensar, você tem muitas opções. É como se você fosse lá no McDonald's e você vê, tem 300 lanches, você não sabe o que falar. É a mesma coisa, se alguém chega com um tema, por exemplo, business para você, e você pode falar sobre várias coisas de business, contabilidade, pode falar de finanças, pode falar de vendas, e você congela, porque você tem muitas opções. Então você precisa fechar o seu leque de opções para você ter uma semente ali que vai começar a trazer a sua fala e assim vai ficar muito mais fácil. Por isso que quando você tem preparo, você utiliza o quê? Modelos. Modelos na comunicação são muito utilizados para isso, para facilitar o que você vai fazer agora. O modelo que você vai aprender vai ser o 3-2-1. É muito fácil e simples. Observe, o modelo se chama 3 passos, 2 tipos e 1 a única coisa. Então, quando você vai falar sobre um tema, você pode utilizar um desses 3 iniciadores de fala para você conseguir falar sobre o tema. Vamos colocar aqui um exemplo, sei lá, músculo. Os 3 passos para você conseguir exercitar o seu músculo são: o primeiro, você tem que fazer uma força para puxar. O segundo é uma força para segurar e o terceiro é uma força para soltar. Então, dessa forma, quando você faz o exercício, você consegue ter um exercício muito mais efetivo. Pronto, comecei a falar sobre músculo sem pensar muito, eu já tive esse início. Vamos para o segundo, tipos. Existem 2 tipos de músculo, o músculo superior e o músculo inferior. Os inferiores geralmente são maiores, são mais densos, então num treino de perna inferiores gasta muito mais energia. E por último, a única coisa que você precisa saber sobre músculo é que você precisa fazer uma conta sobre a multiplicação da quantidade de repetições que você faz vezes o peso que você vai colocar naquele exercício. Então, se você vai fazer poucas repetições, tem que colocar mais peso. Se você vai colocar menos peso, você tem que fazer mais repetições. Pronto, você viu como eu falei e dissertei sobre um tema muito mais rápido e fácil, porque eu já tinha um modelo para ser seguido. Vamos pegar uma palavra aleatória aqui. E areia. A única coisa que você precisa saber sobre areia é que quando você derrete areia, você consegue fazer vidro. Por isso que vidro é tão barato, inclusive areia é um dos componentes mais abundantes da Terra, inclusive utilizado dentro de eletrônicos, você sabia? Agora vamos para 2 tipos. Existem 2 tipos de areia. Areia que você faz vidros e você consegue realizar moldes, fazer janelas, e também tem um tipo que é utilizado na eletrônica, em que você precisa de um processo de refinamento um pouco diferente. E agora 3 passos. Os 3 passos para você conseguir transformar areia em vidro são: você precisa coletar a areia, nesse primeiro caso, levar até um local onde você vai derreter essa areia e depois você precisa modelar, que é o 3º passo para você conseguir fazer o que você quiser. Viu como é fácil e simples? Quando você faz isso, o seu cérebro ele já tem uma semente, um caminho para percorrer, e aí você não precisa mais ficar pensando e divagando muito. E agora, para finalizar, eu vou te dar um desafio. Eu vou colocar uma palavra aqui e eu quero que você escreva aqui nos comentários o modelo de 3, de 2 ou de 1 para você treinar esse modelo. Pode treinar aí mesmo na sua casa e comenta aqui embaixo. Labirinto. Faça o modelo aqui sobre labirinto e a gente se vê na próxima.